Agora, mudando de assunto, deixando de falar de imposto de renda, vamos voltar a Brasília para conversar mais uma vez com o Igor Damasceno, trazendo bastidores de movimentações em Brasília, porque Brasília não para. Igor, agora a gente fala de Alexandre de Moraes, que pediu um parecer da PGR sobre o pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. Explica para a gente que pedido é esse, qual é esse contexto que Alexandre de Moraes quer o parecer da PGR? Adriane, o que acontece é que dois parlamentares, Lindbergh Faria, líder do PT, e Talíria Petroni, líder do PSOL, ambos na Câmara dos Deputados, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a prisão preventiva do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu estou aqui com um documento em mãos, nele os parlamentares afirmam, abre aspas, a decretação da prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal diante da permanência das manifestações golpistas e intensificação da atuação ilícita em território estrangeiro, fecha aspas. Então essas são algumas das justificativas apresentadas pelos parlamentares ao pedir que o ministro Alexandre de Moraes prenda preventivamente Eduardo Bolsonaro. Ele está morando nos Estados Unidos desde o início do ano e, segundo esses parlamentares, o filho do ex-presidente Bolsonaro estaria agindo contra a ordem pública e a ordem econômica ao, então, colocar o governo dos Estados Unidos contra a diplomacia brasileira, gerando ali uma grave crise diplomática e as tarifas de 50% as quais o Brasil vive desde o início do mês de agosto. Agora, o ministro pediu esse parecer da Procuradoria-Geral da República porque faz parte do rito processual. É de bom tom que o ministro peça esse parecer, ouça a opinião da PGR, faz parte do rito processual. Não é obrigatório, mas como eu disse, é de bom tom. A PGR tem 5 dias, então, para se manifestar em torno desse pedido dos parlamentares. Agora, isso se choca com o regimento interno da Câmara dos Deputados e se choca até com a nossa lei, porque um deputado tem foro privilegiado e só pode ser preso em caso de flagrante delito, de crime inafiançável. Isso não inclui um pedido de prisão preventiva. O que acontece é que desde a prisão preventiva de Chiquinho Brazão, que é acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco, ele foi preso preventivamente por tentar atrapalhar as investigações da Polícia Federal e ali a Câmara dos Deputados concordou em mantê-lo preso preventivamente. Então abriu precedente. Por causa desse histórico de Chiquinho Brazão, então Moraes pode sim decretar a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, desde que a Câmara dos Deputados concorde. Então, a palavra final, se por acaso Moraes concordar com esses parlamentares, é do plenário da Câmara. Pelo menos 257 deputados precisam concordar com essa prisão preventiva, se ela de fato acontecer. Eu particularmente acho muito difícil que esse tanto de parlamentar queira a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Mas é algo que o desgasta politicamente, desgasta a família Bolsonaro politicamente e abre precedentes para que no futuro tudo isso seja colocado em pauta durante os debates eleitorais. Não só os debates eleitorais, mas a própria posição da legislação por conveniência ou circunstancial, né? Porque se tem um Código Penal que prevê alguma coisa, tem a Constituição que prevê outra, tem um regimento da Câmara que prevê outra, e aí, de repente, numa condição, depois de um caso de homicídio de uma parlamentar, há um outro entendimento, e se isso abrir precedente, o que a gente mais tem é parlamentar enrolado com a Justiça. Então, abre um precedente para os próprios parlamentares que vão precisar analisar essa situação. E aí, a gente, se voltar alguns anos, a gente vê que o próprio STF já tem um histórico de mudar de entendimento, né? A própria prisão do atual presidente, na época, ex-presidente Lula, em segunda instância, era o entendimento com jurisprudência e que depois mudou do entendimento. E aí ganhou liberdade. Aí há o entendimento de que podia ser analisado numa corte, aí depois mudou de entendimento. E isso gera um questionamento, até a própria credibilidade da justiça fica comprometida se mudar a lei de acordo com as circunstâncias.
Pode trazer uma questão de insegurança jurídica, essas mudanças todas, mas tudo precisa de um contexto a ser analisado. Por exemplo, na época do presidente Lula, o foro privilegiado ele não valeria, por exemplo, para quando ele não cometeria um tipo de crime. Vou ser mais específico, vou explicar um pouquinho melhor. Por exemplo, o foro privilegiado no caso de Jair Bolsonaro continua valendo porque no novo entendimento do STF, ele cometeu o crime de tentativa de golpe de Estado, por exemplo, na época em que era presidente. Então se estende o foro privilegiado durante essa fase da investigação, durante essa fase da ação penal. Isso é uma mudança, por exemplo, do entendimento do presidente Lula. Agora, é preciso analisar os contextos. No caso de Marielle Franco, seria muito imoral da justiça brasileira manter solto alguém que é acusado de atrapalhar as investigações de algo o qual ele seria o mandante de um assassinato cruel e que gerou uma repercussão nacional. Agora, no caso de Eduardo Bolsonaro, também precisa analisar o contexto, porque nós estamos falando de um parlamentar que tem, de fato, agido contra a nossa economia e contra a nossa soberania. Então, tudo isso precisa ser reavaliado, tudo isso precisa ser revisto. Mas, como eu disse, a palavra final é da Câmara dos Deputados, independentemente da decisão de Moraes e do parecer da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a Constituição continua sendo respeitada. Certo, Igor. Obrigada pelas suas informações, pela sua análise. Boa noite. Igor Damasceno falando com a gente de Brasília. Bom, Diniz, inclusive, nesse mesmo pedido, os deputados pedem para que a mesa diretora, né, e o Conselho de Ética avaliem com rapidez a questão do pedido de cassação, né? Aprecie logo esse mérito também, de forma mais acelerada, o pedido de cassação. Ele tem aquele processo instaurado por quebra de decoro parlamentar. Vamos ver como é que a coisa anda. Além da quebra de decoro, existe a ausência, né, no parlamento. Então, quando existe, vai um limite de faltas. A partir do momento que você falta e não justifica a perda do mandato, que foi o que aconteceu com o Chiquinho Brazão, citado pelo Igor Damasceno. Ele não foi cassado pelo parlamento, ele foi cassado, perdeu o mandato por não ir, porque estava preso. Então, ele não indo, acabou perdendo o cargo pelas ausências, por faltas não justificadas. É isso. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!